Nicolás Maduro literalmente tirou da cabeça dele que agora a Guiana tá aí perdendo o seu território para anexação do Essequibo à Venezuela. Pois é, agora Essequibo parece que pertence aí à Venezuela. E 70% do território perdido pela Guiana, eu acho que não é algo que vai ser aceitado, né? Mas assim, segundo ele, esse decreto tá valendo. Por outro lado, Biden já pede para Benjamin Netanyahu ter uma espécie de resposta imediata em relação aos ataques que foram feitos aos voluntariados no caso de uma ONG lá na Palestina. Só que assim, né, Biden tem muitas coisas por trás que ele quer isso, e eu acredito que o principal motivo para preocupação tão grande dessa, como está sendo no caso em Israel, é o fato da sua campanha eleitoral. E a gente vai falar sobre isso, tá? Por outro lado, vamos também falar um pouquinho sobre a situação aqui no Brasil e o que o Lula disse, né? Sobre aí 12 milhões de crianças que foram mortas na faixa de Gaza. Peraí, não chega nem a quantidade de população contando homens, mulheres e crianças. Será que foi um equívoco ou foi um disfarce? Vamos lá que a gente vai falar então nisso nesse vídeo, tá? Já deixa o like, compartilha e se inscreva. Bem, gente, Venezuela, Nicolás Maduro, tudo que relaciona ao fato de um governo, segundo ele, democrático, né? Porque assim, na linguagem do Nicolás Maduro, ele é um santo de Taubaté, né? Porque praticamente ele acha que assim, a Venezuela, no caso ele fala com deboche que a Venezuela sempre teve eleições democráticas, que a Venezuela sempre estava correta. Ele fantasia na cabeça dele como se a Venezuela para o mundo fosse algo muito ótimo, só que não é, né? Duas coisas, ou ele deboche ou ele realmente tem problema de cabeça, na minha visão. Mas assim, ele fica falando isso para todo quanto é lugar, quanto é coisa. E durante uns tempos atrás, a gente teve o fato de que tinha uma região ali perto da Venezuela, chamada de Essequibo, que praticamente pertencia à Guiana, ou seja, claramente, e isso aí já está registrado muito tempo antes mesmo de Nicolás Maduro chegar e meter o pé para decidir de onde é aquele território. Só que o que acontece? Primeiro foi da Guiana, depois que saiu da Guiana, meio que foi feito um tratado com o Reino Unido, porque antes era uma colônia do Reino Unido, a Guiana inglesa, e nisso tudo aí, segundo ele, isso pode dar brecha para ele conseguir tomar a região de Essequibo. Aí você fala, nossa, mas Alessandra, por que ele quer tanto essa região? O que tem de mais nessa região? Ele tá preocupado com o povo virar venezuelano lá? Não, literalmente lá tem diamante, petróleo e claramente pedras preciosas, ou seja, tudo que ajuda numa economia. E claramente a economia da Venezuela não tá boa. Praticamente ela se depende toda de petróleo, né? E na hora que veio o colapso com as sanções em relação ao Nicolás Maduro e ao governo dele, meio que assim, a fonte de economia deles foram barradas, porque assim como eles vendiam petróleo, também outros países vendiam petróleo. E o que eles querem agora com a região de Essequibo? Simplesmente ganhar mais oportunidade, tanto na parte de petróleo, até mesmo como eles já vendiam petróleo, mas assim, continuar vendendo num preço mais barato, e até mesmo com a questão de pedras preciosas, que também é um valor muito grande de mercado. Só que o que ele fez? Primeiro ele tentou ameaçar a Guiana, não deu muito certo, embora que as pessoas que estavam vivendo na Guiana já estavam preparadas para uma guerra, mesmo sabendo que elas iam perder, mas já estavam preparadas e iam conseguir com certeza o apoio de outros países como os Estados Unidos. E além disso também quase entraram aqui no território brasileiro e fizeram aí uma grave infração a praticamente a soberania do país, né? Mas assim, releva esse fato. O que acontece é que, segundo o Nicolás Maduro, ele fez uma votação no país. Então, nessa votação, ele falou para os venezuelanos, gente, eu vou anexar a região de Essequibo aqui praticamente para a Venezuela. Então, isso vai ser nosso. E fez aquele auê todo falando que a economia venezuelana ia se melhorar, ia com certeza se consolidar, ia criar algo que ia ser bom para os venezuelanos. E claramente, quando as pessoas que foram 10 milhões e 500 mil habitantes votarem, meio que assim, quase 95% da população foi votar, a maioria deles escolheram realmente que o território fosse anexado. E com isso deu trela para ele criar uma lei com vários artigos, com várias reformas, falando que agora a região de Essequibo pertence à Venezuela, pelo menos 70% dela. E
assim, talvez um acordo que a gente tivesse a grande maioria do território, se fosse um acordo feito, tipo, com grande maioria pra Guiana, que já pertence a ela e todo mundo reconhece meio que pertence a ela, até que a gente poderia falar que seria um acordo justo, que poderia acontecer, ou seja, tipo, 30% do território fica pra Venezuela e o resto fica pra Guiana. Só que assim, não é o que Maduro quer, né? Ele quer anexar isso. Duas coisas que podem ser o que Maduro tá querendo fazer: cortina de fumaça para as tretas que estão rolando nas eleições lá na Venezuela, porque todo mundo se preocupa com o que vai acontecer com a Guiana e com a Venezuela, e acaba esquecendo que tem uma eleição que está sendo completamente antidemocrática, está sendo injusta, está tendo perseguições, e claramente o Maduro vai ficar mais tempo aí meio que na presidência da Venezuela, de forma que, na minha visão, não vai ser tão legítima, vai ser uma forma completamente grave e, claro, roubada, né? Pelo amor de Deus, gente, porque assim, tirar todos os oponentes e candidatar a mesma coisa que você chegar lá e falar: olha, tô aqui vindo tomar minha posse de novo para ser presidente, né? Não é algo que, assim, na minha visão, isso aí faz muito sentido chamar de uma eleição democrática, né? Segundo ele. Vamos lá. Mas você acha que isso aí é uma cortina de fumaça? O que pode ser essa questão da Venezuela? Põe nos comentários, tá, gente? E vamos falar sobre o nosso segundo tema aqui, que também é o Biden, que é outro que a gente sabe que, assim, né, tá passando por dificuldades, tá passando por muitos problemas também com eleições, principalmente pelo fato de que ele tá passando da idade para ser presidente e temos o Donald Trump chegando e atacando com tudo para a presidência, ou seja, os norte-americanos estão preferindo o Donald Trump na presidência do que o Biden. E o que resta para o Biden? Criar pautas democráticas e, na minha visão, solucionar uma guerra, para trazer isso com uma estética de diplomacia, de que ele radicalmente consegue fazer com que a paz se restaure, ou seja, um discurso que a gente já viu várias vezes, né, daqueles amigos que fazem a paz no mundo, né? Já que ele não tem muita pauta para pegar, eu acho que ele está querendo fazer isso. E isso apenas conclui o meu fato, na minha mente, que praticamente esse seja o principal motivo para que ele queira acabar com a guerra que tá rolando lá na faixa de Gaza e com Israel, tá, gente? Esse é o motivo, porque agora ele chegou a falar para Benjamin Netanyahu que foi, assim, irresponsável, que foi completamente horroroso o que ele fez lá com os voluntários, né, gente? Só que a gente sabe que realmente foi algo terrível que aconteceu. O Benjamin Netanyahu e todo o governo israelense chegou e falou: olha, realmente, sinto muito, não era o objetivo da gente atacar isso, mas aconteceu que é uma guerra onde estava tendo um ataque de bombas, ou seja, caiu, quem estava perto foi embora. Não é? Então não tem nem o que dizer sobre isso, entendeu? Eles claramente falaram que foi um erro, que não era objetivo nenhum atacar. E eu acredito que seja realmente esse motivo, porque Israel tenta, assim, não atacar a maioria dos civis lá na Palestina. Só que a tática que o Hamas prega é completamente diferente, né? Porque, assim, eles usam os uniformes das pessoas, eles usam roupas normais de pessoas normais e acabam confundindo. E quando o soldado chega num lugar e vê um outro soldado, do caso do Hamas, parado na frente, do lado de vários civis, e esse soldado começa a atirar, ele vai atirar em todo mundo que tá perto, porque ele não consegue identificar quem que é. E, aliás, era também pro Hamas ser condenado como crime de guerra por isso, porque, assim, isso é crime de guerra, gente, pra você saiba ou não, isso aí acaba acontecendo, né? Mas, então esse seria o principal motivo para que ele quisesse um cessar-fogo imediato, porque claramente isso interfere bastante na campanha eleitoral dele. E, aliás, pagar uma de boa samaritana para o mundo inteiro é algo que o Biden está querendo fazer ultimamente, já que ele não tem discurso para conseguir agradar o povo americano, assim como Donald Trump. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like e compartilha.